Olá, chegamos até você com o programa Sara Uberlândia, para você de Uberlândia, para você de todo o Brasil, e chegamos com muita alegria, porque queremos falar das coisas boas, das boas novas do Evangelho, do amor de Deus, daquilo que Deus tem para nós, que Ele tem para você. E nós estamos falando aqui de um tema muito interessante, que é o tema Coisas Prodigiosas. E em cima desse tema nós estamos falando de Jesus, da vida de Jesus, do ministério dele, das coisas que ele fez e do porquê, que ele fez. E esse tema foi uma palavra que eu ministrei aqui na igreja, em Uberlândia, e eu quero transmitir para você nessa abertura, um versículo bíblico, um texto aqui que mostra um momento da vida de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Quero que você veja comigo aí no seu vídeo. Diz assim, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Olha, isso não é prodigioso? A palavra prodígio quer dizer o quê? Algo maravilhoso, algo sobrenatural, algo que foge do comum. E Jesus aqui, o texto diz que ele curou enfermidades de todo tipo, Aqui termina o texto dizendo, ele os curou. Fala daquela pessoa que estava oprimida, endemoniada, pessoa que o mal tinha possuído a vida dela. Mas aqui diz que Jesus curou, libertou essas vidas. Meu querido, minha querida, isso não é algo natural, isso é algo sobrenatural. E a vida de Jesus foi assim, prodigiosa, cheia de milagres, cheia de acontecimentos sobrenaturais. Porque Jesus não era uma pessoa qualquer. Jesus era o próprio Deus que veio a este mundo, para nos resgatar, nos salvar dos nossos pecados, das nossas necessidades, de problemas, de uma série de situações que a vida nos impõe e que muitas vezes nós mesmos criamos para nós. Tem muitas confusões na nossa vida que é nós que criamos, mas Deus está pronto para nos socorrer. Deus está sempre com a mão dele estendida para nós. Muitas vezes nós é que não vemos, nós estamos tão envolvidos com a vida, com os problemas, que a gente se deixa anestesiar com essas coisas e esquece de Deus. Então eu digo para você no dia de hoje, não esqueça de Deus, abra o seu coração e saiba que Ele tem coisas prodigiosas para você hoje, para você, para a sua família, E o nosso programa vai seguir, você vai ter nossa chamada, você vai ter essa palavra, o finalzinho dela, a segunda metade dela, coisas prodigiosas, e daqui a pouco eu volto, a gente vai orar e vamos crer juntos para que Deus possa fazer milagres e coisas prodigiosas na nossa vida. Até daqui a pouco. Todos os dias ligo o meu rádio a qualquer hora do dia. Em várias estações eu sou áudio estúdio lhe fazendo companhia. E é por isso que cantamos temas de gols e vinhetas. Queremos criar a logomarca sonora da sua emissora. Áudio Estúdio. Áudio Estúdio. Olá, meu amigo, eu sou o Bispo Rodovalho. Estou aqui para te convidar a fazer parte da grande campanha de quebra de maldições do mês de junho. Você é meu convidado especial. Se você tem um problema na sua família, na área de saúde, uma maldição que faz com que uma doença se repita de pessoa para pessoa, de geração em geração. Minha casa está um horror, minha mãe no hospital, está sendo muito complicado. Tive um avô que morreu de câncer. Essas maldições podem ser quebradas. Eu era um empresário renomado e hoje eu falo que eu não tenho mais dinheiro nenhum. O dinheiro que eu tinha, as empresas que eu tinha ruíram. Tudo que eu construí durante anos ruiu com a crise financeira. Você não precisa carregar uma sentença
de dor, de derrota ou de sofrimento. Se você vier, nós vamos orar, ungir sua vida e eu tenho certeza que o poder de Deus vai abrir teus caminhos. Agora depende de você. Não conhecia a igreja, não tinha frequentado a igreja Sara Nossa Terra. Eu conhecia apenas pela televisão, e eu via as palestras, ministrações. Como eu estou passando por um problema familiar, eu já tive minha irmã, já fui traída pela minha irmã, eu tenho problema com a minha mãe, que ela está com 2 lesões cerebrais, e inverter o papel, você virar mãe, cuidar da sua mãe é muito difícil. Então eu estava passando por uma batalha muito difícil, tanto a física como espiritual. Então eu vim procurar a Sara Nossa Terra, interessei e graças à minha líder eu fui muito bem acolhida, fui encaminhada para o encontro de revisões. E lá eu tive um encontro verdadeiramente tremendo com Deus. E quem não teve a oportunidade de participar, eu convido a vir participar, porque hoje eu sei, depois de revisão, que todas as provações, todas as lutas que eu tenho passado, é Deus me treinando, me fortalecendo a cada dia, porque Ele precisa de mim, para me estar junto com Ele, para me estar buscando. E eu falo, de coração aberto, que desde o ventre da minha mãe, Deus tinha um propósito na minha vida. E hoje, depois de revisão, eu tenho isso comigo. E Ele vai me capacitar a cada dia, porque verdadeiramente eu tive um encontro íntimo e tremendo com Deus, através de revisão e da Sara Nossa Terra. Eu estou esperando uma bolsa de estudos no meu curso, na minha área, porque eu tive que sair de serviço para cuidar da minha mãe e dos meus 2 filhos. E eu não consegui essa bolsa. E eu cheguei lá, segunda-feira, tinha um papel pregado lá, que tinha uma bolsa de estudo para o curso de História da Arte. Eram 2 vagas. Eu falei assim, uma não deu certo, qualquer coisa eu vou tentar. Quando eu subi as escadas da universidade, eu dei de cara com o professor que estava coordenando. Falei para ele assim, nossa, eu precisava muito, porque não tem como eu trabalhar agora. Ele falou assim, não, então me manda seu e-mail que a vaga é sua. Eu fui a primeira pessoa que me procurou, eu acabei de pôr o papel ali, não tem nem uns 15 minutos. Nossa, eu agradeci tanto a Deus por isso, porque eu estava esperando essa vaga. Acho que isso foi só uma das coisas que aconteceu essa semana. Minha mãe, eu estava procurando uma vaga para ela, porque a fisioterapia é muito cara e o convênio dela tinha cortado. Eu cheguei lá no AIA, a moça me deu uma vaga na Aparo. Então, assim, lá ela tem tudo, fonoaudióloga, psicólogo, psicopedagogia, tudo. Acho que, assim, Deus ainda vai me honrar muito. E eu entreguei minha vida de coração aberto, para o que Ele precisar, Ele trabalhar em mim, porque a minha vida não é minha, a minha vida é do Senhor, a partir do momento que eu voltei de revisão. Fazer a revisão de vidas, fazer a revisão da minha vida em específico, eu via uma coisa muito difícil, mas quando você faz isso junto de Deus, quando Deus pega na sua mão e fala assim, não, venha, que você passe espiritualmente pelos caminhos que você já passou, os caminhos dolorosos, é muito difícil, mas quando você faz isso com Deus, é a melhor coisa da vida. Você que não foi, venha para o encontro de revisão, porque você vai ser transformado, assim como eu fui transformado. Deitou o cabelo, como diz lá em Goiás, deitou o cabelo, foi embora. Né? Bênção tremenda, algo prodigioso, algo maravilhoso. E isso foi o motivo pelo qual todas aquelas pessoas ficaram o quê? Atônitos, e eles davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam, hoje vimos prodígios. Fala comigo assim, hoje vimos prodígio. Amém. Deus quer te mostrar prodígios, amém, amados? Agora, eu quero chamar a sua atenção também sobre as coisas prodigiosas a respeito
de Jesus. Primeira coisa, nós precisamos saber quem é Jesus. Primeira coisa, a Bíblia nos diz quem é Jesus. Eu quero que você vá comigo para Colossenses, porque a Bíblia nos apresenta Jesus em vários livros, em cada lugar, a Bíblia nos mostra, em cada livro, uma face, um aspecto de Jesus. Colossenses, capítulo 1, quero te mostrar aqui 2 versículos, veja comigo aí, Colossenses 1, o 16 e o 17. Pois nele foram criadas algumas coisas nos céus e sobre a terra. Não? Não foram algumas coisas? O que foi? Todas as coisas. Vocês estão atentos. Aonde? Nos céus e na terra. As visíveis e também as invisíveis. Anjos, principados, potestades. Deus não criou principados e potestades, eles se tornaram. Deus os criou anjos, né? Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Por meio dele e... Fala assim, por meio dele e para ele. Você está vendo a grandeza de Jesus aqui? Isso aqui está falando de Jesus. E o 17 diz, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Em outras palavras, Jesus sustenta tudo. Jesus sustenta o universo, Jesus sustenta o planeta Terra, Jesus sustenta todos os planetas, todas as constelações de estrelas, todos os astros, tudo é Ele que sustenta, tudo subsiste, nós vivemos por Ele, nós vivemos nele. Posso ouvir um amém seu, querido? Então você está vendo a grandeza dele? Agora, como que a Bíblia apresenta Jesus no início? Nós vemos Jesus, o Criador, o Deus soberano, o poderoso, o Deus invisível, nascendo entre os homens. O glorioso e o poderoso um dia se fez criança. Nós estávamos aqui orando com as crianças agora há pouco. Uma criança é um ser maravilhoso, mas totalmente dependente de um pai, de uma mãe. E Jesus veio ao mundo dessa maneira. E isso é prodigioso. Deus sendo tão grande, ele se dispôs a se humilhar e nascer e ser como um de nós. E nós vemos a vida de Jesus, né? O Senhor dos senhores e o Rei dos reis, o Senhor de todos, o Senhor de todo o universo, servindo a todos. Se você estuda os 4 evangelhos, se você estuda as epístolas de Paulo, o foco que se dá para Jesus é que ele veio para servir. O próprio Jesus diz que ele veio para servir e não para ser servido. Imagina, querido, o Deus invisível, o Criador de todas as coisas, aquele que sempre existiu, veio a este mundo servir o homem. Servir a sua criação. Isso é grande, é ou não é? Isso é espantoso. Isso é prodigioso, isso é maravilhoso. Isso é algo que enche a gente, né, de espanto e de alegria ao mesmo tempo. Observando a vida de Jesus aqui nos evangelhos, nós vemos o justo, que é Jesus, sendo acusado. Jesus, né, que nunca cometeu nenhum erro, nenhum pecado, ele foi acusado e ele foi condenado pelo pecado, mas não o pecado que ele tivesse cometido. Os fariseus, os religiosos daquela época o condenaram e o sentenciaram à morte, e ele foi sacrificado pelo pecado. Mas nós vemos também o crucificado ressuscitando, glória a Deus, vencendo a morte, né? Ressuscitou dentre os mortos. E nós vemos que a morte foi morta pelo Senhor Jesus. Pela ressurreição de Jesus, ele venceu a morte, né? E lá em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo pergunta, onde está o aguilhão da morte? A morte foi vencida pelo Senhor dos senhores e pelos reis dos reis. Você pode dar um glória a Deus? Então a morte foi vencida na morte do Senhor e na ressurreição, né? Então esses fatos sobre Jesus mostram a grandeza dele. E mostram que a vida dele aqui na terra foi grandiosa,
foi maravilhosa, foi prodigiosa, foi extraordinária. Né? Então você vê os fatos prodigiosos sobre a vida de Jesus. E quanto mais perto de Jesus a gente anda, quanto mais a gente estuda sobre a vida de Jesus, mais a gente admira Jesus, mais a gente é atraído pela graça, pela presença, pelo amor dele. Né? Agora, continuando aqui, caminhando para o final daquilo que eu quero falar com você nessa noite, eu quero que você observe as coisas prodigiosas vistas pelos que creram nele naquele dia, né? Que viram o que Jesus fez. Vamos voltar novamente lá para Lucas 5. Volte os seus olhos para Lucas 5. A cura daquele paralítico de Cafarnaum. O que nós vemos aqui nessa história? Um pecador autocondenado e justificado pela fé e curado pelo seu Senhor, ou pelo Senhor Jesus. Ele era autocondenado, ele carregava um sentimento de condenação muito forte, um sentimento de culpa muito forte. Eu disse aqui na hora do louvor, querido, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém seu? Não há mais condenação para você. Se você tem carregado culpa por alguma coisa, querido, coloca isso na cruz de Jesus. Não carrega mais esse sentimento com você. Não deixa o diabo te acusar mais. Em nome de Jesus. Receba a libertação do Senhor pela fé, porque Jesus já te libertou na cruz do Calvário. Posso ouvir um amém seu? Então aquele pecador autocondenado foi justificado, e por isso ele foi curado. E o que nós vemos aqui? Um coração renovado pela graça de Deus. A graça de Deus é a coisa mais maravilhosa, é o favor imerecido que Ele tem para cada um dos seus filhos. Nós não merecemos o amor de Deus, nenhum de nós, mas mesmo assim Ele nos amou, mesmo assim Ele continua nos amando. Glória a Deus. Ele não deixa de nos amar, Ele não deixa de amar você, e não é pelo que você faz. Glória a Deus. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é porque Ele decidiu te amar. Amém? Ele decidiu te amar e Ele te ama. Deus te ama com amor eterno. Glória a Jesus. E mesmo quando você erra, Ele não deixa de amar você. E Ele está sempre com a mão dele estendida, dizendo: filho, filha, venha, volte. A figura de Deus que nós temos aqui na Bíblia é aquela figura do pai que recebeu o filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15. Como é que o pai recebeu o filho? Quando o filho vinha de longe, o pai já mandou preparar o melhor novilho, o pai já chamou os criados todos, já pegou um anel para colocar no dedo do filho, já pegou uma sandália para colocar nos pés daquele filho. Ele recebeu o filho com todo amor e carinho. O filho tinha dito: eu vou chegar lá e vou falar: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele não deixou nem o filho falar. Quando o filho chegou e começou a falar, ele já pegou o filho, já abraçou, já mandou vestir a roupa, já mandou colocar o calçado, o anel no dedo, e a festa já estava preparada. Aleluia, querido. Glória a Deus. O diabo nos vence quando ele consegue colocar na nossa mente que Deus não vai nos receber, que Deus não vai nos aceitar, que nós somos sujos demais, que nós somos imundos demais. Então o diabo, se aquele filho não tivesse ido, ele não teria experimentado aquela recepção amorosa do seu pai. Mas ele estava lá numa situação de miséria e falou: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou me levantar e vou ir ter com meu pai. E lá ele foi surpreendido, né, pela maneira como o pai o recebeu. E isso que aconteceu aqui com esse rapaz. Ele era uma pessoa cheia de culpa, mas aquele dia ele foi renovado, o coração dele foi renovado pela graça maravilhosa de Deus. Aleluia! Que bênção! E nós vemos aqui na história desse rapaz o quê? Uma alma que é preservada em vida espiritual. A vida espiritual daquele rapaz estava parada, mas aquele dia Deus ressuscitou a vida espiritual dele no meio de males mortais. Certamente aqueles religiosos condenavam aquele jovem e diziam: ele é paralítico porque ele é um pecador. As pessoas têm isso, embora o pecado sempre realmente está associado com a enfermidade, nem toda enfermidade, às vezes, é por causa de pecado na nossa vida. E, com certeza, muitas pessoas às vezes falam assim: se essa pessoa é de Deus, ou se ela fosse de Deus, ela não estaria enferma, ela não teria enfermidade. Mas isso é uma mentira que o diabo lança.
Muitas vezes nós passamos por enfermidade. A enfermidade não nos vence, mas há momentos que a gente passa. Nós devemos sempre dizer, não, Jesus já venceu toda a enfermidade na cruz. Eu tenho direito a ter uma vida de saúde, de vitória na área da saúde. Nós temos esse direito, amém ou não amém? Mas de vez em quando a gente luta com alguma situação de enfermidade. Mas nós não vamos aceitar o diabo nos acusar e dizer que aquela enfermidade é porque Deus está nos punindo porque nós deixamos de fazer uma coisa ou deixamos de fazer outra. Não, Deus não faz isso. Amém ou não, querido? Deus não faz isso. Mas o diabo quer fazer a gente acreditar que é Deus que faz isso. Quando a gente falha em alguma coisa, Deus vem e manda uma situação ruim, Deus vem e manda uma enfermidade, mas Deus não faz isso. Pelo contrário, Deus nos tira disso, Deus nos resgata disso, Deus está sempre pronto para nos abençoar. Eu quero ouvir um amém seu bem forte. Amém ou não? Outra coisa que nós vemos aqui, que a força, ela é aperfeiçoada na fraqueza. A força, aquele rapaz chegou diante de Jesus de que maneira? Totalmente debilitado, enfermo, precisando ser carregado pelos seus 4 amigos. Mas como que ele saiu dali? Andando e carregando o seu leito. Que é uma coisa mais ruim do que nós termos que depender de alguém para fazer alguma coisa para nós? É ou não é ruim? Isso nos humilha muito. Aquele rapaz estava humilhado, estava fraco, estava enfraquecido, debilitado. Mas, glória a Deus, ele foi aperfeiçoado. A força é aperfeiçoada na fraqueza. Amém? Quando nós chegamos até o Senhor, não importa como nós chegamos, nós nunca vamos voltar da mesma maneira que nós chegamos. Deus sempre vai nos surpreender, Deus sempre vai fazer algo prodigioso na nossa vida. Glória a Deus. A vida nunca envelhece para aquele que anda com o Senhor Jesus. Você pode experimentar um momento de dificuldade, uma luta, uma pressão, mas Deus vai te levantar. O choro pode durar quanto tempo? Quanto tempo? Uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Se você está passando por alguma noite aí, querido, se tem alguém passando por alguma noite de luta, de dificuldade, declara, a alegria vem pela manhã. A minha alegria está chegando, a minha vitória está chegando, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que bênção. A fé, ela sempre espera coisas prodigiosas. A fé sempre crê em coisas prodigiosas. E a fé, ela precisa estar sustentada pela palavra de Deus. E assim como esse homem experimentou isso, e aquelas pessoas todas foram testemunhas, que Deus é um Deus que faz prodígios, que é prodigioso, que é sobrenatural, que é maravilhoso. Eu quero declarar em nome de Jesus, que você vai experimentar coisas prodigiosas na sua vida. Muitos já têm experimentado, como vocês mesmos disseram aqui, levantaram as mãos, mas você vai experimentar muito mais. Você crê nisso? Levanta a sua mão e fala, eu recebo, em nome de Jesus. Na minha vida, eu vou experimentar prodígios. Glória a Deus. Amém? Às vezes é na sua vida, às vezes é na vida de um ente querido. Querido, nunca pare. Sabe como que você se renova? Sabe como que você se renova? Fazendo a obra de Deus. Se as coisas estiverem meio assim, parado, meio marasmo na sua vida, né, movimenta as coisas. Prega para alguém, prega para os seus familiares, busque mais de Jesus, ore mais, jejue mais. Prega para os seus amigos de trabalho, prega para os seus amigos de escola, de faculdade, né? Porque aí você vai movimentar as águas e você vai ver coisas prodigiosas. Amém ou não? Muito bom, graças a Deus. Eu espero de todo o meu coração ter podido contribuir, né, para que a fé, a graça de Deus possam aí estar presente no seu dia a dia, na sua vida. Esse tema maravilhoso, essa história de Jesus curando aquele paralítico, né, libertando ele da sua prisão, foi algo sobrenatural, foi algo que balançou, né, as estruturas daquelas pessoas daquele tempo. E sempre que a gente lê, né, hoje, balança as nossas estruturas, porque realmente é algo extraordinário aquilo que Jesus faz. E eu quero dizer para você, Jesus continua fazendo isso. Ele faz prodígios hoje. Será que você está precisando de um prodígio? Será que você está precisando de um milagre?
de algo sobrenatural de Deus na sua vida, eu quero dizer para você, se você está precisando, eu quero dizer para você, o que aciona os milagres de Deus é a fé em Jesus. E Ele está disponível para te abençoar. E eu quero chamar você para o nosso momento de oração. Nós vamos orar, vamos crer, vamos nos apresentar diante de Deus, vamos colocar as nossas necessidades e os nossos problemas diante dEle, e Ele vai agir, Ele vai fazer aquilo que você precisa. Vamos crer juntos? Vamos orar? É momento de oração. Ó Deus e Pai, oramos em nome de Jesus, oramos clamando a Ti. Meu Deus, como o Senhor fazia naquele tempo, e está registrado aqui na Tua palavra, o Senhor curava as pessoas de todo tipo de enfermidade, o Senhor libertava os oprimidos, os cativos, o Senhor não mudou. Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio nisso, nós cremos nisso. E agora eu me uno a essas pessoas todas que estão orando, seja qual for a necessidade, Senhor, de milagre, de prodígio, meu Deus, de algo sobrenatural. Eu creio junto com essas pessoas, eu creio por um milagre, eu proclamo esse milagre. Senhor, libera uma palavra de vitória, de fé, de bênção, meu Deus, de transformação, de cura, meu Deus, para essa pessoa necessitada, para essa pessoa que clama por seu filho, que clama por si, meu Deus, esse homem, essa mulher, meu Deus, esse pai de família. Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos com a tua bênção, com os teus milagres. Ordena que os teus anjos venham e tragam esses milagres. E desde já, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meu querido, minha querida, você que esteve conosco, eu quero agradecer a sua presença. Quer dizer, que bom, né? Poder estar juntos, falando das coisas de Deus. Eu quero me despedir, desejando o convite aberto, especialmente para você de Uberlândia, para estar conosco aqui nos nossos cultos. Domingo pela manhã nós temos o culto da família, às 10 horas, você é meu convidado. À noite, no domingo também, o culto profético de louvor, de adoração, 19 horas. Também te convido para estar aqui, se for a melhor opção. Terça-feira, 19h30, o culto de quebra de maldições. Quinta-feira, 19h30, o culto da conexão. São cultos maravilhosos no meio da semana. Se for uma boa opção para você, está aí a opção. E sábado, o culto do Arena, o culto dos jovens. Você que é jovem, você que é pai, traga aqui o seu jovem. É um culto muito abençoado. Eu gosto de estar aqui. Bom, que o Senhor abençoe a todos. Se Deus quiser, eu aguardo vocês aqui na igreja ou no nosso próximo programa. Até lá. Um grande abraço. Olá, meu amigo, eu sou o Bispo Rodovalho. Estou aqui para te convidar a fazer parte da grande campanha de quebra de maldições do mês de junho. Você é meu convidado especial. Se você tem um problema na sua família, na área de saúde, uma maldição que faz com que uma doença se repita de pessoa para pessoa, de geração em geração. Minha casa está um horror, minha mãe no hospital, está sendo muito complicado. Tive um avô que morreu de câncer. Essas maldições podem ser quebradas. Eu era um empresário renomado e hoje eu falo que eu não tenho mais dinheiro nenhum. O dinheiro que eu tinha, as empresas que eu tinha ruíram. Tudo que eu construí durante anos ruiu com a crise financeira. Você não precisa carregar uma sentença de dor, de derrota ou de sofrimento. Se você vier, nós vamos orar, ungir sua vida e eu tenho certeza que o poder de Deus vai abrir teus caminhos. Agora depende de você.